Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu aqui de volta na área para mais uma aula de matemática com vocês. É o seguinte, vamos falar de área, unidades de medidas de área. Mas primeiro, o que é área? Qual é o conceito de área? É o seguinte, a área é a quantidade de espaço que uma figura ocupa em um plano. Quando falamos de área, estamos falando de figuras bidimensionais. Bi vem de dois. Bidimensionais quer dizer duas dimensões. Estamos falando de figuras com duas dimensões, que só ocupam um plano. Um desenho, por exemplo. Um desenho ocupa uma área. Uma cerâmica pregada na parede, ela ocupa uma área. A gente despreza, é claro, que a cerâmica tem três dimensões, porque ela tem largura, altura e tem uma espessurazinha. Mas só que a gente desconsidera essa partezinha aí e olhamos para a parede e vemos ela plana, claro, e a gente percebe que ela ocupa uma área bidimensional. No caso, a área é porque é bidimensional mesmo. Bom, então é isso. A área é a quantidade de espaço que uma figura ocupa em um plano bidimensional. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui, outro ponto aqui e conecto os dois pontos, nós temos uma reta. E uma reta é uma figura unidimensional, apenas de uma dimensão. Só que se eu pego essa reta e cresço ela assim, ó, estendo ela, estendo, formando um quadrado ou um retângulo, qualquer coisa, agora é uma figura bidimensional que nós chamamos, que nós dizemos, no caso, que ela tem área. No caso, uma reta ela tem comprimento, uma figura ela tem área. Nós temos também o perímetro. O perímetro um perímetro não tem nada a ver com área. Perímetro, ele é a soma de todos os lados, ele é o contorno da figura. Não é a quantidade de espaço que a figura ocupa lá no plano, não. O perímetro já é o contorno da figura. Por exemplo, se eu pego esse livro aqui, olha só que legal, livro de matemática, olha aí. Matemática, lindo demais, né? Se eu pego esse livro aqui, é o seguinte, se eu pego esse livro aqui, se eu pegar essa parte, mais essa parte, mais essa parte aqui, mais essa parte aqui, e se eu somar, no caso, essas partes, eu vou obter o perímetro dessa figura que é um retângulo. Essa figura aqui é chamada de retângulo, porque ela tem 4 ângulos retos. Depois vocês vão descobrir como é, se não já sabem, o que é ângulos retos. São ângulos de 90 graus. Enfim, essa questão de parede e chão, entendeu? Parede e chão, forma um ângulo reto. Chama-se ângulo reto e 4 ângulos retos formam um retângulo. Então aqui temos um retângulo e somada as quatro partes, no caso os 4 lados do retângulo, nós temos o perímetro. A soma dos lados, da medida dos lados de qualquer figura, chama-se perímetro. Agora, se eu pegar esse livro e colar ele na parede, ele vai ocupar uma área na parede. Essa parte interior aqui do livro, da figura no caso, essa parte interior aqui todinha, nós chamamos de área. É o seguinte, é isso aí. Nós chamamos a parte interior, todo o espaço que essa figura preenche, nós chamamos de área. Perímetro é o contorno, área é o espaço interno dela que ela ocupa no espaço plano. Bom, é o seguinte, vocês já ouviram a expressão metros quadrados, quilômetros quadrados? Essa expressão, metros quadrados, centímetros quadrados, decímetros quadrados, milímetros quadrados, tem a ver com área. Quando depois da unidade de medida você tem os quadrados, nós estamos falando de área. Observe o seguinte, olha aqui ao lado essa figura, que é um quadrado, e esse quadrado ele tem 1 metro de lado. Se é um quadrado, ele tem todos os 4 lados iguais.
Quadrado é um retângulo que possui os 4 lados iguais. Bom, é o seguinte. O quadrado, nesse caso, ele tem 1 metro de lado. Se ele tem 1 metro de lado, o perímetro dele é quanto? É 4, né? Porque 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então ele tem 4 metros de perímetro. Só que a área dele é obtida pelo seguinte. Se ele tem 1 metro assim e 1 metro assim, nós multiplicamos a largura pela altura ou pelo comprimento, depende do ponto de vista. A gente multiplica os lados, como nesse caso é um retângulo, a gente multiplica isso aí, nós temos 1 metro quadrado. Essa é a base para a gente medir as outras áreas também. Quando a gente tem um quadrado de lado 1, esse quadrado ocupa uma área de 1 metro quadrado. Aí a partir daí vem a questão do quadrado em si, porque a gente divide uma figura em quadrados para obter a sua área. É assim que a gente costuma muito fazer. Só que para cada figura tem uma fórmula já específica que não dá tanto trabalho a gente dividir em quadrados. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como de onde vem essa questão dos quadrados, de metros quadrados, centímetros quadrados. Porque a gente divide em quadrados, de 1 por 1, para achar a área de uma figura toda. Bom, a partir disso, nós temos um quadrado de 1 metro quadrado. Bom, agora observe essa outra imagem. Nós temos agora um retângulo. E esse retângulo, ele tem 4 metros de largura e 3 de altura. Ou comprimento, tanto faz o ponto de vista. 4 por 3. Eu já expliquei para vocês que para descobrir a área de qualquer retângulo é apenas multiplicar os lados. 4 vezes 3 dá 12. Mas observe aí nessa figura o seguinte, que ele dividiu o lado que é 4 em 4 partes de 1 e o lado que é 3 em 3 partes de 1. Foi ou não foi? Dividiu assim. E obteve aí quadrados 1 por 1. Foi ou não foi? Tem lá um quadradinho ali que é 1 por 1. 1 metro assim e 1 metro assim. 1 por 1. Agora observe quantos quadrados foram adquiridos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram adquiridos 12 quadrados de 1 metro quadrado. Então, 12 vezes 1 dá 12. Então, temos aí 12 metros quadrados. Mas, de maneira mais simples, a gente só vai multiplicar 4 vezes 3, que dá 12. E isso é só para vocês terem uma noção de como é que funciona essa questão aí. Legal demais, não é? Agora, observe aí uma equivalência bem legal aí de áreas. A gente traz aí uma equivalência bem legal de área, uma conversão de áreas bem interessante. Observe uma coisa. Observe aí que nós temos aí um quadrado. Temos agora um quadrado. Se liga só nessa imagem, muito legal. Temos aí um quadrado. Esse quadrado, ele tem 1 centímetro de lado. Porque a altura e a largura é tudo 1. Então não precisa dizer, é 1 centímetro, é um quadrado de 1 centímetro de largura e 1 de altura. Não, se já é um quadrado, é só dizer um quadrado de lado 1, pronto. O lado é 1 centímetro, então já sabe que todos os quadros é de 1 centímetro. Isso é bem lógico, né? Pronto. Temos aí um quadrado de 1 centímetro. Só que a gente sabe que 1 centímetro ele é dividido em 10 milímetros. 1 centímetro ele é dividido em 10 milímetros. 10 milímetros formam 1 centímetro. 1 centímetro, 10 milímetros, como vocês estão vendo aí. Então eles partiram aí, o centímetro em 10. 10. Partiram aí em 10. E tanto a parte vertical quanto a parte horizontal também partiram em 10. Então temos aí agora quadrados de
1 milímetro de raio. 1 milímetro, aliás, 1 milímetro de lado. Raio é em círculo, desculpa. 1 milímetro de lado. Nesse quadrado de 1 milímetro de raio, de lado, a gente tem uma área. Qual é a área desse quadrado? Se o quadrado tem lado 1, então a área é 1 também. Só que é 1 milímetro quadrado. Sempre que estiver falando de área, a gente coloca a unidade de medida e depois coloca o quadrado em cima, o expoente 2, para dizer que é uma área que é 2 dimensões, que é um espaço bidimensional. Então temos aí quadrados de 1 milímetro quadrado cada um. No fim das contas, a gente obteve 100 quadradinhos de 1 milímetro quadrado. 100 quadradinhos de 1 milímetro quadrado. Interessante isso, né? Resultado, no fim das contas, como é que fica isso aí? Uma área de 1 centímetro quadrado, porque se o quadradão todo é um quadrado de 1 centímetro, a área dele é 1 centímetro quadrado. Quando dividimos ele em quadradinhos menores de milímetros, obtivemos aí 100 quadradinhos de 1 milímetro quadrado. Agora temos, então, a seguinte igualdade. 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 100 centímetros quadrados. Preste atenção. 1 centímetro em distância equivalem a 10 milímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. 1 centímetro quadrado já não é mais 10 milímetros, já é 100 milímetros quadrados. Beleza? Então muda um pouquinho aí. Então tem que prestar atenção quando a gente for converter as unidades de medidas. 1 centímetro quadrado é igual a 100 milímetros quadrados. Existem aí também outras unidades de medida, outras conversões, é claro, de milímetros para metros, de metros para quilômetros, e isso em questão de área, quilômetros quadrados, metros quadrados, por quanto tem que multiplicar, por quanto tem que dividir cada um aí. Nesse caso, se eu tenho 1 centímetro quadrado e foi transformado em 100 milímetros quadrados, então observe que o 1 virou 100. Para o 1 virar 100, o que a gente faz? A gente multiplica ele por 100. Então, a gente, muito inteligente, conclui que para transformar de centímetros quadrados para milímetros quadrados, multiplica-se por 100 por conta dessa relaçãozinha aí. Muito show de bola, né, pessoal? Então, vou deixar aí para vocês também uma imagem mostrando como converter as unidades de medidas de área. Uma tabelazinha aí para vocês verem por quanto multiplica cada um para chegar no seguinte resultado. Beleza? Show de bola, pessoal. Valeu! Vem comigo aprender mais matemática, porque o bom é isso. É aprendizado, é conhecimento para levar para a vida toda. Beleza? Então, valeu, pessoal. Deixa o joinha aí e vamos juntos para o sucesso em matemática.